eu vou falar da história de um dos maiores, ou talvez o maior comunicador da história da televisão brasileira. Quem não já ouviu falar em Flávio Cavalcante? O grande apresentador brasileiro, o senhor televisão, o senhor mídia, o homem que parava os domingos da televisão brasileira nos anos 70, mas parava literalmente, a televisão era preto e branco e você não via nada, era só o programa Flávio Cavalcante. O Flávio Cavalcante, a televisão era preta e branca, mas ele era tão importante e tão importante para todo o país que a gente conseguia ver ele colorido. O grau da importância do que é, do que foi e do que é o grande Flávio Cavalcante. Eu tenho um orgulho de dizer que eu fui criado, eu devia ter 10 anos, ou até menos, 8 anos, 6 anos. A minha casa ficava todo mundo na sala, porque a televisão naquela época era uma coisa que nem todas as casas tinham, e era uma coisa importante, era uma mobília importante da sala. E os vizinhos vinham sentar na calçada, sentar no tapete lá de casa, para assistir o programa do Flávio Cavalcante. Eu estou tão orgulhoso e feliz que eu vou falar com o Flávio Cavalcante Júnior. Você não sabe, Flávio, a honra e a alegria que eu tenho, aonde que eu pensei, como moleque, menino morando em Fortaleza, na rua Princesa Isabel, correndo na rua, brincando na calçada, jogando bola, e minha mãe me chamando no fim da tarde do domingo para assistir o Flávio Cavalcante. Talvez daí veio a vontade de me tornar um comunicador. Eu digo sempre que ele é meu grande espelho. E como Deus é generoso, hoje eu vou conversar com você, vou ter esse privilégio de falar desse livro, da história do maior comunicador, o maior apresentador da televisão brasileira. Que alegria falar com você. É uma honra. Boa tarde. Boa tarde. O prazer é todo meu. Enfim, estou aí às ordens para responder suas perguntas. E eu resolvi lançar esse livro, O Senhor TV, porque já se fazem 36 anos que o papai faleceu, e eu estava querendo resgatar a memória dele em vários aspectos, mostrar o homem excepcional que ele foi, o comunicador também poderoso que ele foi. O livro é um resgate da memória dele para as pessoas que conheceram e estão muito tempo afastadas dele, e as pessoas que não conheceram, conhecê-los. Então, é um prazer. O livro está indo muito bem. Ele que é filho do maior comunicador da história da televisão brasileira, Flávio Cavalcante, com o Instante Maestro. Quem não se lembra? O Instante Maestro, que ele fazia, o Instante Maestro. E também tinha o programa Flávio Cavalcante nos domingos. Eu acho que eu não me lembro, não sei se não me falha a memória. O Instante Maestro era dia de quarta-feira à noite, parava o Brasil para saber qual era o disco que o Flávio Cavalcante ia quebrar. Não é verdade? Olha, Flávio, me desculpa aí a gente ter tido que ter cortado essa conversação tão boa, essa aula que você vai dar para a gente de comunicação aqui comigo, mas você sabe que a gente prepara tudo isso com a produção, que é o sistema de comunicação que existe há 71 anos, o sistema Dia de Comunicação, o Jornal Dia, FM, gráfica, televisão, mas você sabe que a gente não faz nada sozinho, a gente depende também de outras, e caiu a energia e a gente precisou voltar, mas eu estou muito feliz de estar conversando com você, que na verdade isso não é uma entrevista, isso é uma conversa de conhecimentos também. Legal, tecnologia é isso mesmo, derruba a gente sempre. Eu acho que ela não foi feita para funcionar a tempo integral, não. Ela foi feita para derrubar a gente, para a gente ter um pouco mais de humildade em relação a ela. Mas, enfim, é um prazer. Estamos falando aí sobre o livro que eu escrevi sobre papai. Eu estava falando, antes de sair do ar, de que foi um esforço que eu fiz para resgatar a memória dele para a geração que não o acompanhou. Ele já tem 35 anos, 36 anos que faleceu, e eu achei que estava na hora de trazer de volta um pouco da sua vida, um pouco da sua história. Ele foi um homem fundamental na televisão brasileira. Começou na televisão em 56, onde existiam poucos aparelhos de TV. Era a época aqui no Rio de Janeiro do televisinho.
as pessoas, quem tinha um aparelho em casa, recebia, deixava a porta aberta para as pessoas entrarem e assistir o programa da televisão, e reunia as famílias em torno disso. E naquela época o papai já estava no ar, num programa Noite de Gala, que era um programa um musical fantástico, um fantástico do início da televisão, aliás, o Fantástico que repetiu o Noite de Gala, e o papai Vistas, e fez muita confusão ali, raspou barba de Tenório Cavalcante, que era um político aqui do estado do Rio, muito, enfim, as pessoas tinham muito medo dele, ele era meio assustador, usava e andava com uma metralhadora entre o capote dele, e chamava a metralhadora de Lurdinha. Era uma figura bem estranha. E o papai resolveu raspar a barba dele, e foi um negócio muito... O Rio de Janeiro parou assustado com isso. E as histórias, então, eu acho que essas histórias precisavam ser rememoradas. Aí a ideia do livro é essa, trazer de volta o Senhor TV, é o livro que conta todas essas histórias. Ele foi um homem extraordinário. Eu acho que está entre os 3 maiores comunicadores da história da televisão brasileira, Chacrinha, Silvio Santos e ele, Flávio Cavalcante. Estou às ordens aí para bater um papo com você. É isso aí. Se você aí. quiser saber. É verdade. Agora eu estava falando aqui, falava bem e dizia que o bacana de tudo isso é que o Flávio Cavalcante é numa hora em que a televisão é preto e branco, mas o carisma desse homem, o fascínio dele pela televisão, a gente conseguia ver as cores em casa, a gente conseguia ver conseguia, de verdade. Eu tenho guardado no meu coração, na minha memória, eu sentado no tapete da nossa casa, minha mãe sentada numa cadeira de balanço, se balançando e assistindo o Flávio Cavalcante, que lá em casa, domingo à tarde, era sagrado ver o Flávio Cavalcante. Eu devia ter 6 anos, mais ou menos, de idade, e via muito bem isso, e como era legal, e guardei no meu coração e na minha memória, porque parava o Brasil para ver o júri que consagrava também a televisão brasileira, o Denner que foi o maior estilista, o maior costureiro desse país, que o Flávio Cavalcante quebrou conceitos, quebrou preconceitos e levou o Denis para ser júri no programa, e o Denis parava o Brasil como massa de índice, com a nota 10 que ela dava, todas as notas 10, linda de viver, a gente sentia a cor do vestido que ela usava. Eu estou falando alguma mentira ou estou falando a verdade? Conta aí para mim. Não, você tá falando a verdade completa, é isso mesmo. O Denner, enfim, era uma figura fantástica, engraçadíssima, chiquérrima. Era. Deu um brilho no programa, sabe? Aqueles jurados que o papai criou na televisão, a ideia dele era muito simples e objetiva. Ele queria dividir o palco com personalidades. Ele se dizia, eu sou meio chato, então é melhor dividir com os jurados a apresentação do programa. E não era chato coisa nenhuma. Era nada, era extraordinário, era maravilhoso. Agora você lembra demais dele. Quem não lembra, quem não conheceu o Flávio Cavalcante, está vendo o Flávio Cavalcante aqui. Você lembra demais a voz, os trejeitos, lembra demais, viu, Flávio? Muito, muito. DNA bom, viu? DNA bom. Mariano, eu digo que o papai me imitava muito, entendeu? Eu sou realmente muito parecido. Você sabe que acontece até de vez em quando, não é sempre, mas de vez em quando, eu estou na rua, num táxi ou num ônibus, e no metrô aqui no Rio, e algumas pessoas assim, me identificam. Vem cá, você é parente de Flávio Cavalcante? Eu falei, sou filho. Mas é impressionante, eu estou vendo ele aqui de volta. Lembra demais a voz, o sorriso, o óculos, que ele usava o óculos quadrado, né? Era o óculos. Viu como eu sou fã? Como eu lembro tudo? Verdade. Olha, eu não estudei, eu não li nada para conversar com você. Tudo está na minha memória, viu? Tudo está aqui na minha memória. Eu tenho um carinho, porque eu costumo dizer para minha produção, quando eu vou entrar no ar, eu não tenho formação acadêmica para ter me tornado um apresentador, eu sou cabeleireiro. Papai também não tinha não, viu, Mariano? Pois eu não tenho. Também não. Ele formou-se no 2º grau, que é o antigo 2º grau, que chamava-se clássico e tal,
e foi para a luta, e foi trabalhar, foi ser jornalista. Na época não tinha a exigência de diploma para ser jornalista, ele foi escrever, e foi fazer reportagem, e foi entrevistar Getúlio Vargas, isso em 48, 49. Olha que beleza! Ele foi atropelando e foi construindo a vida dele e acabou na televisão, quer dizer, começou a fazer o sucesso que ele fez na televisão já em 56, 57, com aquele programa Um Instante Maestro, onde ele quebrava os discos, que ele quebrava os discos. Era muito legal, aquela quebração dos discos, era uma coisa fantástica e a gente assistia. Eu me lembro bem que quando ele quebrava os discos, no dia seguinte, todo mundo ia comentar por que ele quebrou o disco e quando ele quebrava o disco, a pessoa estava totalmente liquidada, ou então tinha que aprender a cantar e a compor legal. Muito bacana. Mas olha, você está bem aqui comigo, nós estamos aqui, a gente vai mostrar um pouquinho do resumo, contando a história do Flávio Cavalcante que a nossa produção preparou aqui. E você junto comigo, viu, Flávio? Você vai ver aqui. Vamos acompanhar um pouquinho. Vamos ver. Tá bem. Boa noite, seu Flávio. Aqui está a Cláudia Barroso. Felizmente me deixaram entrar. Consegui entrar. 2 semanas que eu estou tentando, lamentavelmente assistindo o seu programa. Não que o seu programa não me agrade. Mas, por infelicidade minha, vi que o senhor vem me malhando há 2 semanas. E eu queria... O senhor quer Cláudia, deixar eu falar? Não, um instantinho, Cláudio. Eu deixei você entrar e só queria explicar o seguinte. Sim. Realmente, eu só tomei conhecimento que você queria responder hoje. Então, só hoje pude autorizar você arranjar uma eu orquestração sabia que o senhor não devia estar sabendo. e vir até aqui. Eu não sabia. Mas eu Com vi muito no prazer. primeiro e no Então, mas segundo hoje programa. não é possível. Então, eu pediria à senhora gentileza de voltar semana que vem, quando então já colocarei no script da próxima semana o direito de defesa que a senhora tem. Não só por sermos colegas, mas antes de mais nada, porque sempre dei o direito de defesa a qualquer cantor ou compositor por mim criticado. Pois não, eu acredito que o senhor vá me receber. Eu vou fazer qualquer coisa para vir aqui me defender. Não, senhora, a senhora não vai fazer nada. A senhora é só vir que a senhora será muito... Boa noite. Boa noite. Um Instante Maestro. Um dos maiores e mais polêmicos apresentadores da televisão brasileira, Flávio Cavalcante. Antes de mais nada, eu quero dizer que não gostei da apresentação. Achei grosseira. Mas vamos lá. Infelizmente nos deixava há 35 anos, em 26 de maio de 1986, 4 dias depois de sofrer uma isquemia miocárdica aguda, enquanto comandava o programa que levava seu nome no SBT. Vocês devem estar estranhando eu estar apresentando o programa. Desculpem, porque eu fui pego também de improviso. Flávio iniciou sua carreira na televisão ainda na década de 50, atuando em programas históricos como Noite de Gala. Depois disso, ganhou sua própria atração, que geralmente levava seu nome ou usava um de seus bordões como título. Quer me fazer um favor? Seria possível aquela assinatura que eles me mandaram ontem em casa? É possível, Carlinhos, botar no ar ou não? Hein? Pode botar? Aquela minha assinatura. Nos anos 70, fixou horário nas noites de domingo na Rede Tupi, rivalizando com o programa de Chacrinha na Globo nos primeiros anos da década. Com o fechamento da Tupi, foi para a Band, onde comandou Boa Noite Brasil. Em 1983, chegou ao SBT comandando o programa Flávio Cavalcante semanalmente, nas noites de quinta ao vivo, com grande audiência, quebrando discos de músicos que não gostava. Não dá, tá? Vamos, tem tanta gente com composições boas, esperando vez para gravar, vem essa porcaria da Poligram e grava isso aí, tá? Nosso comercial, por favor. Colocando temas espinhosos em debates e recebendo os mais variados convidados. Os padres devem casar ou não devem casar? No dia 22 de maio de 1986, o apresentador fez uma rápida entrevista na atração e jogou o dedo indicador para o alto, como sempre fazia, chamando o intervalo. Nossos comerciais, por favor. Mas ele não voltou mais. Pego de surpresa, Wagner Montes, que era presença constante no júri da atração, acabou sendo colocado como apresentador apenas para finalizar a exibição daquele dia. Vocês devem estar estranhando eu estar apresentando o programa. Desculpem, porque eu fui pego também de improviso.
mas o Flávio teve uma pequena indisposição e, se Deus quiser, na próxima quinta-feira ele estará aqui, porque aqui é o seu lugar para comandar o seu programa. Mas, para a tristeza dos telespectadores, ele não retornou. Internado no hospital na capital paulista, o coração acabou não resistindo e Flávio morreu 4 dias depois, aos 63 anos. No dia de sua morte, o SBT ficou fora do ar em sinal de luto, exibindo apenas um slide que informava o ocorrido. Estamos tristes com a morte do nosso colega Flávio Cavalcante, que será sepultado hoje em Petrópolis às 16 horas, quando então voltaremos com a programação normal. Para. Uma droga. Esses conjuntos de rock depois estão falando mal, pronunciam mal, a gente não entende a letra. E aquele diabo da guitarra. Olha, tá um saco. Esse foi o maior comunicador da televisão brasileira. Eu estou conversando com o filho dele ao vivo, Flávio Cavalcante Júnior. Flávio, você vê aí o resgate que a produção do programa Mariano fez aqui para fazer essa homenagem ao maior comunicador da televisão brasileira. Eu acho que todas as pessoas que têm interesse em ser comunicador, essa turma da internet que são blogueiros e etc e tal, deveria ler o livro do Flávio Cavalcante, porque não é nada mais e nada menos do que também um comunicador, blogueiro. Então vai descobrir conhecimentos, porque esse é o senhor TV de verdade. Que alegria! O que é que você achou agora aí? Esses momentos dele, enfim, as histórias dele, ele adorava uma polêmica, ele adorava esculhambar quem ele não gostava, e ele adorava elogiar e lançar figuras importantes da música brasileira. O papai ajudou a lançar e fazer a carreira Fafá de Belém, Emílio Santiago, Alcione e muita gente boa. E ajudou também a atrapalhar um pouco a vida. Mas você sabe, tem uma curiosidade. Tinha um personagem lá famoso na época, lá nos anos 70, o chamado Teixeirinha. Teixeirinha era um compositor de músicas sertanejas, umas letras muito tristes, muito pesadas. E um dia o Teixeirinha lançou uma música chamada Minha Mãe, era uma música que ele narrava, descrevia a trágica morte da mãe dele. E a música dizia: minha mãe morreu queimada e tal. Foi um negócio, ela morreu num incêndio, numa casa, uma coisa realmente tristíssima, trágica. E ele lançou essa música. O papai esculhambou no ar. Esse negócio de minha mãe morreu queimada, Teixeirinha, para com isso. Isso não é uma homenagem à sua mãe. Isso é uma maldade, isso é uma coisa horrorosa. As pessoas vão ficar tristes, vão ficar revoltadas por isso. E aí ele esculhambou e tal. Cada esculhambada que ele dava, o Teixeirinha ligava ao papai e dizia: Flávio, pelo amor de Deus, não deixe de reclamar de mim, porque eu estou vendendo disco à beça. Quer dizer... Você brigou comigo depois de uns 2 meses que ele parou de falar, porque o assunto também já tinha bastado, né? Já era suficiente. E depois de 2 meses, o Teixeirinha ligou quase aos prantos. Não é possível, eu não vendo mais disco, você tem que se esculhambar. Então tinha esse lado folclórico que algumas pessoas se beneficiavam da esculhambada que ele dava. É um negócio inacreditável. Olha, eu estou muito feliz de falar com você. De verdade. Eu também. Você está contando a história do maior comunicador desse país, que eu acho que todas as pessoas que têm vontade de entrar na televisão, que são profissionais da comunicação, que querem se formar em jornalismo, deveria sim ler esse livro, porque esse livro é nada mais e nada menos do que a Bíblia sagrada da comunicação brasileira. Eu não tenho dúvida disso, eu vou querer ler o livro. Eu ainda não tive a oportunidade, mas vou me debruçar, ler várias vezes, porque eu, de longe, vivenciei algumas histórias e algumas coisas, vendo esse grande talento que foi Flávio Cavalcante, que está em todas as memórias dos brasileiros, com mais de 50, Verdade. 60 anos. Quero dizer que, se você não encontrar o livro numa livraria aí perto de você, vai no computador ou no próprio celular, né? E acessa na Amazon, aquele site da Amazon.
e compra o livro por lá, eles te entregam em 48 horas, você está recebendo em casa. Olha, então, você pode ir no Mercado Livre, no site do Mercado Livre, botar lá livro, o Senhor TV, vai aparecer lá, em 48 horas o livro é entregue. Então, enfim, é fácil acessar esse livro. Eu acho que ele conta bastante bem a história de uma época que foi uma época muito importante da televisão brasileira, muito boa, as audiências eram gigantescas. Você sabe, Mariano, que tinha programa que dava, eu juro para você, a audiência do Rio de Janeiro, ok? Eu não tenho as audiências locais dos estados, mas aqui no Rio de Janeiro chegava a dar 72% de pique de audiência o programa Flávio Cavalcante. Não é mole, não, isso é quase uma unanimidade. Quer dizer, quem não via que o aparelho estava desligado. Era realmente muito poderosa aquela forma. E misturava alegria, misturava briga do velho, confusões, misturava tudo. O programa era um programa bem variado e era um acontecimento aqui na cidade. Segunda-feira era o assunto da cidade. Todo mundo falava, você viu ontem o Flávio e tal, enfim, muito legal. E o livro quis resgatar isso, eu acho que a gente conseguiu. Olha, não era o assunto da cidade do Rio de Janeiro, era o assunto do Brasil dos anos 70, era o assunto desse país. Eu sou cearense, minha infância foi em Fortaleza e eu vivenciava isso. O Ceará parava para ver, como o Piauí, como o resto do Brasil, parava sim para ver o programa Flávio Cavalcante. Muito obrigado. Mariano, deixa eu só te falar uma coisa para fechar. Você sabe que aí no Ceará, um pai gostava tanto do papai, que teve a irresponsabilidade de colocar no seu filho o nome Flávio Cavalcante, o rei da televisão Nogueira. Nogueira era o sobrenome real dele, do pai, do bebê, do menino. Flávio Cavalcante, o rei da televisão Nogueira. O papai, quando soube dessa história, contratou um advogado aí no Ceará para entrar na justiça, para ele tirar esse nome, com pena do menino. O menino que ia ser criado com esse nome. E foi uma questão jurídica complicada, porque a justiça entendia que ele tinha liberdade, o pai tinha liberdade de escolher o nome que quisesse para o filho. Eu falei, mas isso é um absurdo, rei da televisão. Bota então Flávio Cavalcante Nogueira, mas rei da televisão, tira isso do ar, por favor. O pai acabou concordando e tirou o rei da televisão. Mas então eu falei tudo que eu falei aqui para você, a gente lá no Ceará via, né? Eu na época do Flávio Cavalcante, eu morava em Fortaleza e vi muito bem isso. Então, a prova que eu falei é essa aí, a audiência que ele tinha em todo o país. Eu quero agradecer a você esses momentos de alegria, de extrema alegria para mim, de prazer, de satisfação, de orgulho de falar com você. Eu falando com você aqui, eu estou sentindo e me sentindo que eu estou entrevistando o maior comunicador desse país, que foi Flávio Cavalcante. Que prazer e que alegria que você me concedeu. Eu quero, inclusive, agradecer a minha produção, que é fantástica, que é perfeita, por ter me dado a oportunidade e ter dado a oportunidade do povo do Piauí e do Brasil e do mundo que está vendo a gente conectado através de todas as plataformas digitais, de ter a oportunidade de saber e de ouvir a história do maior comunicador desse país, que foi, inegavelmente, o Flávio Cavalcante, o rei da televisão. Muito obrigado, foi uma alegria falar contigo, de verdade. Foi um prazer enorme. Um abraço aí ao pessoal do Piauí. E aí, particularmente, aí de Teresina, uma capital que eu já tive com ótimas visitas lá, conversando com gente muito boa, muito inteligente. É um prazer estar falando com vocês. Um abraço e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. E vamos lá, quem quiser ver o Senhor TV, está nas livrarias e está na Amazon. Beleza, Flávio, muito obrigado. Que alegria falar com o Flávio, simpaticíssimo, parecidíssimo com o pai. O pai era isso aí, o maior comunicador da televisão brasileira, Flávio Cavalcante. E a história linda se confunde com a história do país, com a Revolução, com Getúlio Vargas e com tantas outras coisas que você pode ler. Você pode ler esse livro porque é uma bíblia da comunicação brasileira. E você você que quer ser comunicador, você que
está nas plataformas digitais, que faz essa moda que está aí, todo mundo sendo comunicador por 1 minuto ou por 15 minutos de fama. Leia o livro, porque vai valer a pena, porque você vai aprender e entender o que é ser um comunicador de fato e de direito e de verdade.